Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos nos colocar em pé, orar ao Senhor, pedir que Ele venha abençoar esse culto da campanha 12 quintas-feiras de clamor para 12 meses de vitória. Estaremos clamando hoje para o mês de junho, mês 6. Que Deus possa abençoar os irmãos. Os irmãos ainda estão chegando, alguns vão chegar um pouco atrasados em virtude da chuva, mas o importante é que nós estamos aqui. Você que está em casa acompanhando pelo nosso canal no YouTube, você também pode compartilhar, pode pegar suas Bíblias, sua harpa, e nós juntos vamos exaltar e bendizer o nome do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de adentrar no teu santuário para louvar e bendizer teu santo nome. Que nessa noite teu Espírito Santo faça-se presente nessa reunião, que toda honra, toda glória, toda adoração seja dada ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está nesse lugar. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, também os irmãos que estão acompanhando pelo canal no YouTube. As famílias, Senhor, que estão em conexão conosco. Aqueles que estão enfermos, nós ministramos, Senhor, a cura debaixo da autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos, Senhor, a cidade de Petrópolis diante do teu altar, que está passando, Senhor, por um momento tão difícil, as famílias enlutadas. Senhor, ajuda, abre as portas, faz milagre naquele lugar. Senhor, manda socorro. Nós queremos, Senhor, compartilhar com nossos irmãos a nossa oração nessa noite, pedindo que, Senhor, tenha misericórdia daquele povo. Fica conosco, receba nosso louvor, nossa adoração. É o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor. Como o pastor já disse, né? Por causa da chuva atrapalha um pouco, mas nós já chegamos aqui, então não perca seu tempo de ficar pensando em algumas coisas, se desligando aqui, mas vamos adorar ao Senhor, que é o teu momento de prestar o teu culto ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino 196 da nossa harpa. Seja bem-vindo, você que já chegou, os irmãos que estão em casa, adore ao Senhor nesta noite. Que este culto seja para o Senhor. 196 da nossa harpa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa, e provado excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao vil pecador.
perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aplaude o Senhor, adore a Ele com suas palmas. Como é bom saber, né? Que nós temos mais de precioso é Ele, né? Maravilhoso é o Senhor. 225 da nossa harpa. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a
valente também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Oh, glória a Deus. Aplaude ao Senhor nessa noite. Louvado é o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir que os irmãos ficassem em pé e pedir para o nosso presbítero, irmão Marquinhos, fazer a leitura oficial dessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma bênção especial para cada um de nós. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Também os irmãos de casa, cumprimentar com a paz do Senhor. Muito bom estar aqui na casa do Senhor. A palavra que nessa noite o Senhor colocou no meu coração é Isaías 43. Eu vou ler do 1 até o 13. Os irmãos acompanham. Feliz de ver o pastor Guilherme aqui, meu amigo, meu irmão, que eu tanto gosto, tanto amo. Só Deus resgata Israel. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, a Jacó, que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não te retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos, e todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga, verdade é. Para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e salvei, e fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Deixar essa palavra para os irmãos até aqui. Só Deus pode nos ajudar, né? Talvez eu não possa
fazer nada por você nesta noite, mas o Senhor pode, né? E aqui diz que, se caso você passar pelo fogo, se caso você passar por um problema, né? Nós estamos num culto de campanha, né? E sempre quando eu chego aqui e oro, eu peço ao Senhor que quando chegar esse mês, que eu não tenho nem a mínima ideia do que eu vou passar e do que de verdade eu vou precisar. Mas aqui diz que quando você passar, o Senhor, Ele é contigo. Aleluia. E você precisa crer nisso, crer de verdade, porque as lutas elas são grandes. Mas nós temos um Deus que tudo pode, né? E aqui está escrito que só Deus pode nos resgatar. Amém? É para orar mais uma vez, pastor? Vamos orar mais uma vez, então. Esse mês é qual mês? Que eu perdi uns dias trabalhando. Junho. Julho? Mês 6. Já? Já. Junho? Eu perdi uns dias trabalhando, não pude vir, então não estava acompanhando de pertinho, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, nós somos gratos a Ti, porque conseguimos chegar aqui, até a Tua casa, neste culto, Senhor, que é intitulado um culto de campanha, a qual estamos clamando pelo mês de junho, mês 6, Senhor. Venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades. Eu, quando chego aqui para clamar a Ti, de verdade, eu não sei o que eu vou passar. Não sei o que vou passar daqui a pouco, e não sei, não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que o Senhor sabe. E que quando chegar o mês de junho, lá no meio do ano, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha ajudar minha família, minha casa e todos que estão aqui. Todos que entraram aqui precisando de algo da Tua parte, no mês de junho, e até mesmo hoje, Senhor. No mês de hoje, no dia de hoje, amanhã, nesses dias, Senhor, eu sei que nós cremos num Deus que Ele faz milagres, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que nos restaura. Aleluia. Um Deus que nos dá força para caminhar. Senhor, continua, Senhor, nos ajudando, nos sustentando, Senhor. Os dias são difíceis, mas nós sabemos que o Senhor tem o controle das nossas vidas. Nós fizemos uma aliança contigo. O Senhor diz na Tua palavra, Senhor, Tu és meu. Nós não estamos sozinhos, nós temos um dono que cuida de nós, que dirige os nossos passos, que dirige a nossa vida. Continua, Senhor, que possamos crer no que lemos de verdade, que quando passarmos por algo a qual não conseguimos sustentar, que quando tivermos que passar por algo que fuja do nosso controle, a qual seja muito difícil para nós, o Senhor possa nos ajudar, nos segurar nas mãos, nos pôr de pé, nos dar força para caminhar. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, Senhor, nessa campanha, nesses meses todos do ano, a qual precisamos de algo da Tua parte, porque o possível nós fazemos, mas o impossível ele vem de Ti. Que o Senhor venha continuar, Senhor, nos dando força, nos ajudando, Senhor. Dá saúde, dá força para o Teu povo, para a Tua igreja, Senhor, para poder caminhar. Continua, Senhor, conosco no culto desta noite. Está gostoso aqui, a Tua presença ela é real, ela é gloriosa aqui neste lugar. Senhor, que cada um que entrou aqui possa levar algo da Tua parte, porque este culto ele é muito especial. A Tua presença ela já é conosco aqui. Continua nesse culto. Fala, Senhor, através dos louvores que ainda vão ser cantados aqui, ministrados aqui, também através da Tua palavra, Senhor. Continua conosco, Pai. Eu que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor adorando a Ele. Eu tenho certeza que você saiu da tua casa com um propósito de prestar o seu culto ao Senhor. Então eu quero te convidar
louvar conosco esse cântico que é tão conhecido, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. Se você tem motivo de adorar a esse Deus, então celebre, aplaudindo, louvando. Entrega o seu louvor com gratidão ao Senhor. Porque se você chegou até aqui, porque o Senhor te deu vida, saúde, e isso você tem que agradecer. Só isso já é, e a presença dele que é real nas nossas vidas. Então eu te convido a louvar conosco aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentando-nos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor. Quero ouvir. Nós todos adoradores. Oh, aleluia, adore a esse Deus. Com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Saber que o Senhor é bom em todo tempo. Oh, aleluia. E a sua Fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, Aleluia, glória, aleluia. aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. amém. Oh, aleluia. Como é bom adorar a esse Deus. Hoje eu estava ali num trabalho e eu estava com a Fabi, e depois do almoço eu caminhando ali na rua, eu vi uma senhora e ela já tem passado por um processo muito difícil, e eu chamei ela para perguntar algo, e depois ela entrou dentro da loja ali e nós ficamos conversando, e eu pude sentir uma dor tão grande dentro do coração dela. E eu até comentei com o pastor que é como se fosse algo comigo. Foi tão grande quando ela começou a explicar a situação dela, e aquilo foi doendo na minha alma, como se eu a conhecesse há tantos anos, e aquela dor foi invadindo meu coração, como se aquilo fosse da minha família. E aí ela começou a conversar, depois a gente tratamos algumas coisas ali, e eu fiquei na cozinha, eu falei: Senhor, eu preciso orar por essa mulher. E a palavra que veio foi João 14, 27, inclusive eu li isso na oração da meia-noite. Deixo-vos a paz, e a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Essa é a palavra que Deus me pôs no coração para falar com aquela mulher. E eu não sabia se ela ia aceitar uma oração, e eu perguntei para a Fabi, que ela conhece mais,
E ela falou assim, não, eu quero uma oração. E ali eu pude orar por ela. E depois da oração ela me abraçou e ficou com o seu rosto no meu peito. E ali ela começou a chorar e a gente pôde orar e falar com ela e algumas coisas. E falei, tenha certeza que Deus está cuidando de você porque você é uma serva do Senhor. E é isso que nós temos que fazer, entregar ao Senhor todas as nossas aflições. E este hino fala com muito louvor, mas ele começa assim, Deus não rejeita a oração. E eu tenho certeza que aquela oração que foi feita ali com toda simplicidade, eu tenho certeza que não vai ser em vão. Que aquela dor que aquela mulher estava sentindo naquele momento, eu pude sentir. Não sei explicar, irmãos. Mas eu tenho certeza que a oração que eu fiz e determinei, eu tenho certeza que não por mim, mas que o Senhor vai alcançar aquela vida. Eu tenho certeza disso. Então, todas as orações que você tem feito, não é em vão no Senhor. Tem resposta. E eu tenho certeza que o Senhor ainda vai falar com você. Porque cada vez que nós entramos aqui no altar, cada vez que nós louvamos ao Senhor, cada vez que nós chegamos aqui no altar, tem uma palavra de vida para você. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Então nós vamos louvar esse louvor que fala tanto. Hoje nós esquecemos o computador, mas eu gostaria que você cantasse, que é um hino bem conhecido. Então vamos cantar e louvar o Senhor. Deus não rejeita a oração. Aleluia! Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, cante, igreja. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve.
contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Só igreja. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, aleluia, aplaude ao Senhor. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar seus assentos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, número 3, capítulo 3, verso de número 9. Apenas esse versículo que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu gostaria que você repetisse comigo: honra ao Senhor com os teus bens. Repita comigo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse é um ensinamento, né, que Salomão ele vai trazer ao povo de Israel sobre a excelência da sabedoria. E um dos tópicos que ele aborda é sobre ofertar. Mas perceba que ele não fala ofertar, ele fala honrar ao Senhor. E às vezes a gente oferta com princípios errados, com intenção errada. E às vezes nós precisamos alinhar dessa forma para que nós entendamos. É bem verdade que todo mundo já sabe que a sua oferta, seu dízimo, é para manter a casa do Senhor funcionando, né? Paga a luz, paga a internet, paga a água, né? A manutenção, limpeza, queima a lâmpada e assim sucessivamente. Mas o texto em si vai tratar de algo espiritual. O texto em si vai tratar de algo espiritual. E quem traz essa palavra é simplesmente quem era a pessoa que mais podia mandar naquela época, que era o rei. Acima dele só tinha o Senhor, né? E ele falou: olha, honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias. Primícia é a primeira parte, né? O melhor, né? Porque ele trata as primícias porque nessa época muita gente não trabalhava com dinheiro e trabalhava com plantação. E eles traziam para a casa do Senhor o melhor que ele tinha, o melhor gado. Ele ia lá e escolhia o melhor carneiro, a melhor ovelha, e dava para o Senhor o melhor. E às vezes, na nossa correria, a gente começa a ofertar sem prestar atenção nesses detalhes, e às vezes você pega no seu bolso a menor nota, às vezes a mais velha, a mais amassada, e dá para o Senhor despretensiosamente. Você fala: não, o importante é dar. Não, você tem que honrar o Senhor, né? Dar o seu melhor. E no versículo 10 diz que por causa disso, né, eu não precisa nem orar, né? Nós vamos orar, mas eu não preciso nem orar porque a Bíblia já está, é uma lei espiritual que já está determinada pelo Senhor.
que os seus celeiros vão transbordar, né, vão se encher, e os lagares de vinho vão transbordar, né? Não vai encher, vai transbordar. Então é uma promessa do Senhor, não é minha. Então é uma questão de fé, de você acreditar na palavra do Senhor. Nós vamos ofertar, né, ao Senhor com os dízimos e oferta, né? Nossos irmãos vão recolher os dízimos e oferta, e na sequência nós já vamos ouvir a santa e poderosa palavra do Senhor. Amém? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Nós vamos ficar de pé. Eu gostaria de chamar o pastor Guilherme. Para quem não sabe, o pastor Guilherme é meu irmão. 2 vezes, né, Marquinhos? Irmão carnal, irmão espiritual também. E a gente fica muito feliz de receber o pastor Guilherme aqui, né? Nessa campanha eu falei que não podia faltar. A gente tentou achar um espaço na agenda dele e ele conseguiu. E ele está em casa, né? O mais importante é isso, que está na casa do Senhor. Queria chamar o presbítero Tiago para fazer a sua oração, apresentar o servo do Senhor. Irmãos, abra seu coração, porque Deus vai falar com você, né? Desde que nós chegamos os primeiros louvores, o Senhor já tem tratado, já tem falado referente à bênção. E às vezes a gente só espera para chegar na mensagem, mas eu já tenho recebido a bênção do Senhor desde o primeiro louvor. Então, continue com seus ouvidos atentos, porque Deus vai falar. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar e render graças por tudo quanto o Senhor já tem feito, operado e realizado na noite deste dia, Senhor. Por até aqui o Senhor ter nos aceito, nos recebido, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, nós queremos apresentar a Ti a vida do Teu servo, que nas Tuas mãos já está. A direção o Senhor já concedeu a ele. Que o Senhor possa dar a ele graça, sabedoria, para que ele possa expor tudo quanto o Senhor já tem colocado no seu coração. Senhor, nós também Te pedimos que o Senhor possa nos dar compreensão da Tua palavra e da Tua vontade para nós nesta noite. Prepara-nos, ó Senhor, o nosso coração para receber a instrução e o direcionamento do Senhor. Como também, Senhor, usa o Teu servo de uma forma poderosa e confirma, Senhor, a exposição da palavra com a Tua presença, com os Teus sinais, para a glória do Teu nome, Senhor, nós Te pedimos. Amém. Amém. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, aos internautas, aos irmãos que estão nos assistindo também, saudamos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao pastor Elon, o pastor Jorge, pela oportunidade conferida a gente. E para mim é um prazer estar com os irmãos aqui, nesta noite, para bendizer o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no terceiro livro da Bíblia,
livro de Levítico, capítulo 2. Terceiro livro da Bíblia, capítulo 2, apenas 3 versículos, 1, 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim: e quando alguma pessoa oferecer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela, e atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, e de oferta queimadas ao Senhor. Amém? Vamos ler de novo o verso 1 e 2. E quando Amém. Os irmãos podeis assentar nessa noite, né? Ficando na memória dos irmãos, o finalzinho do verso 2 que diz assim: oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Irmãos, quando o pastor Elon falou comigo acerca deste culto, né? Até perguntei para ele o mês, e alguns dias atrás, e eu pedi ao Senhor que me direcionasse uma palavra acerca do culto que os irmãos estão fazendo. A campanha, né, são 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, não é assim? É isso? 12 meses, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E o interessante, irmãos, que quando nós vemos uma palavra na Bíblia, quando nós vemos a Bíblia, ela fechada, ela para uns é somente um livro, né? Para algumas pessoas, um livro filosófico, para outras pessoas, um livro de conhecimento, para outros, um livro histórico, mas para a igreja, ela fechada é um livro, mas aberta é Deus falando conosco. Amém? Quantos creem que Deus pode falar através da palavra dele nessa noite para a sua vida? Amém? E eu creio que Deus tem uma palavra para você nesta noite. E dentro dessa palavra, irmãos, eu comecei a meditar qual o propósito de nós estarmos aqui num culto, numa campanha de 12 dias, para que Deus possa fazer alguma coisa. E o Senhor me levou a esse texto de Levítico capítulo 2. Por quê? Eu vou explicar para os irmãos o sentido de Levítico 2 e o porquê que nós estamos aqui fazendo este culto, este propósito diante do Senhor. Os irmãos sabem que Deus se revelou ao povo de Israel de várias maneiras, e entre elas, o Senhor escolheu as ofertas, os sacrifícios, e cada oferta e cada sacrifício tinha um motivo especial. Tinha o sacrifício do holocausto, tinha o sacrifício da paz, tinha o sacrifício das ofertas queimadas, tinha a oferta de manjares, que é o que nós lemos aqui nessa noite. E cada oferta e cada sacrifício, eram 7 mais ou menos, ele tinha um valor
ele tinha um símbolo, e esse símbolo também serve para nós, para a igreja de hoje. E é o que eu quero ministrar com os irmãos nesta noite, esse texto que nós lemos. E as ofertas, irmãos, tinha aquela que era para gratidão ao Senhor, simplesmente oferecia algo em gratidão ao Senhor. E os irmãos sabem que tinha aquelas que eram para expiação do pecado, oferta de holocausto, mas exclusivamente a oferta de manjares, ela tinha um significado muito grande, que o Senhor pedia ao povo que ele separasse o melhor que ele tinha. Fale para o seu irmão, o melhor que ele tinha. E ele ia oferecer uma vez no ano ao Senhor, para quê? Para que o ano dele pudesse ser abençoado. Fale para o seu irmão, para que o ano dele fosse abençoado. E não é isso que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós estamos oferecendo uma oferta de sacrifício, uma oferta de louvor, uma oferta de adoração ao Senhor, para que o Senhor venha o quê? Abençoar o ano de 2022. Especificamente, nesse dia nós estamos, né, intercedendo pelo mês de junho. É isso, pastor Elon? Mês 6. E a Bíblia fala da oferta de manjares. E o que era a oferta de manjares, irmãos? Eles tinham que pegar, o texto que nós lemos diz que a pessoa tinha que pegar um punhado de flor de farinha, um pouco de azeite, incenso, e ele levava ao sacerdote. E o sacerdote, ele oferecia ao Senhor. E essa oferta ela era queimada e oferecida ao Senhor para que pudesse o quê? Para que pudesse subir ao Senhor como cheiro suave. Fale para o seu irmão, como cheiro suave. Era o quê? Era um sinal de arrependimento e também ao mesmo tempo mostrando ao Senhor que eles dependiam do Senhor para alguma coisa. Eles estavam ali, o propósito da oferta de manjares era o que? Viver na dependência do Senhor. Quantos de nós vivemos na dependência do Senhor? Quantos de nós? Todos nós dependemos do Senhor. E a oferta de manjares, ele tinha esse objetivo. O sacerdote, ele pegava esses 3 ingredientes e ele oferecia ao Senhor. Ele pegava flor de farinha, deitava o azeite, colocava um incenso e oferecia ao Senhor, queimava ao Senhor e era oferecido como cheiro suave. E quando o Senhor recebia essa oferta, o Senhor imediatamente respondia ao povo para que o povo que pudesse ser abençoado pelo sacrifício, pela oferta que ele estava ofertando. E a oferta de manjares era o quê? Era específica para bens, né? Para bênçãos materiais. É para que o ano pudesse ser abençoado, para que a colheita pudesse ser abençoada, para que a vida dele pudesse ser abençoado. Quando era a questão de pecados, se oferecia um animal. Mas quando era para pedir uma bênção especial acerca dos meses que viria, do tempo que ia decorrer, se oferecia a oferta de manjares. Interessante que nós vamos ver aqui no texto de Levítico capítulo 2, nós vamos ver que Levítico do capítulo 1 até o verso 7, ele vai falar sobre as ofertas. Depois os irmãos podem ler em casa, são as ofertas que era oferecida. Mas no capítulo 2 aqui, ele fala somente da oferta de manjares. E ela podia ser feita de 3 maneiras. A primeira maneira foi, como eu falei com os irmãos, né? A pessoa pegava um punhado de farinha, flor de farinha, levava, eu vou explicar para os irmãos o que era flor de farinha, oferecia ao Senhor juntamente com azeite e com incenso, entregava para o sacerdote queimava. E a Bíblia diz no capítulo 4 que podia
também ser feito de outra maneira. A pessoa podia fazer o bolo em casa. Ela pegava o punhado de farinha, ela colocava o azeite e ela levava no forno, junto com o incenso. Ela levava no forno, fazia um pão e levava para o sacerdote. E o mais interessante é que a Bíblia diz que oferecia a oferta, uma parte era oferecida ao Senhor, e o que sobrava era de posse do sacerdote, era para abençoar o sacerdote. A Bíblia diz que os levitas tinham uma parte da porção daquilo que era consagrado ao Senhor. Então se podia fazer, se fazia no forno. E a Bíblia diz lá no capítulo 6 que podia ser de outra forma também. A pessoa podia pegar o azeite, podia pegar a farinha, misturar, colocar numa panela, que os irmãos vão ver aqui o texto, né? O verso 5 diz assim: e se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula, que é uma panela, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, sobre ela deitarás o azeite, essa é a oferta de manjares. No verso 7 diz assim: e se a tua oferta for de manjares, da sertã, far-se-á da flor de farinha com azeite, então trarás a oferta de manjares, que será para daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Então assim, a primeira era feita numa panela, que era a caçoula, e a segunda poderia ser feita no sertã, que era uma forma de frigideira. Então se fazia também um bolo. A Bíblia diz aqui, no verso seguinte, cascorões, que era pedaços, né, casca, que poderia crescer naquele bolo, poderia ser oferecido ao Senhor. O que sobrasse era levado para o sacerdote. E a Bíblia diz que essa oferta, ela tinha que ser o quê? Cheiro suave ao Senhor. Só que tem uma coisa interessante, irmãos. Não podia ter fermento. Fale para o seu irmão: não podia ter fermento. Né? O verso 11 diz assim, ó, se você prestar atenção: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então o que acontecia? A oferta, ela não podia ter fermento, ela só podia ter a flor de farinha, o azeite, o incenso, e tinha mais um ingrediente que eu vou falar na frente. Mas fermento não podia ter, e nem mel. Por que não podia ter fermento? Porque o fermento, irmão, o que acontece? Jesus, ele fala, lá em Mateus, ele fala em Lucas também, que o fermento, ele simbolizava a hipocrisia. Jesus tratava a hipocrisia dos saduceus e dos fariseus. Por quê? O que acontece quando você coloca o fermento numa massa? Ela cresce, né? Você pensa que ela cresce, mas ela não cresce, ela incha. Então ela aparenta ser o que ela não é. Então Jesus estava falando aqui o que? Não podia oferecer alguma coisa para o Senhor que fosse de aparência, aparentar uma coisa, mas não era. Para você oferecer uma coisa ao Senhor, você tinha que oferecer o que é. Você está entendendo nessa noite? Para você oferecer alguma coisa para o Senhor, você tem que oferecer o que é, não o que aparenta ser. Então o que acontece? A Bíblia diz que poderia ser feito, a oferta começasse em casa, né? Poderia ser feito em casa, no forno, na frigideira, na panela, ou mesmo lá para o sacerdote. Mas teria que ser uma coisa o quê? Não de aparência, mas alguma coisa que fosse de sinceridade. Alguma coisa que era
para que pudesse o quê? Subir o resultado, subir a presença de Deus e chegar como cheiro suave, para que pudesse ouvir resposta da parte do Senhor. E o interessante, irmãos, que para nós, trazendo um pouquinho para o nosso dia de hoje, trazendo para este culto, né, a nossa oferta ela tem que começar em casa, não é no culto. Você chega no culto, simplesmente cheguei, vou começar no culto como um robô, aperta lá, você veio para adorar, chegou aqui, sentou, apertou, começou a funcionar. Não é assim. A sua oferta ela tem que começar onde? Em casa. Então o seu sacrifício às vezes tem que começar em casa. Você tem que pegar lá a sua frigideira, você tem que pegar lá a sua panela e começar o quê? O seu sacrifício em casa, para que o Senhor possa aceitar. Amém? Mas o mais interessante, nós vamos entrar agora, irmãos, que era o significado dos 3 ingredientes que a Bíblia fala, os que nós lemos lá. O que era a flor de farinha? E o que me fez lembrar ou preparar essa mensagem, que o pastor Enéas, ele usava muito essa expressão. Ele falava assim, a fina flor de farinha. Ele pregava muito, porque a Bíblia tem um texto, no livro de, abra aí comigo, Salmos de número, se eu não me engano, é Salmos 81. É isso, vamos confirmar, 81, 16, vamos ver se é isso mesmo. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. E o pastor Enéas, ele gostava muito de pregar, às vezes, sobre esse salmo. E ele falava essa expressão, a fina flor da farinha. E me chamou a atenção esses dias, eu lendo a Bíblia, e eu comecei a pesquisar sobre isso. E fui para esse texto de Levítico e vi que tinha tudo a ver com o que nós estamos fazendo nessa noite. E o que é a fina flor da farinha, irmãos? Era o seguinte, para oferecer ao Senhor, não podia ser qualquer coisa, como nós falamos nessa noite. Para oferecer para o Senhor tinha que ser o melhor. Então o que eles faziam? O melhor que eles faziam, eles tinham que, na sua colheita, a primeira colheita, eles separavam os melhores grãos. Fale para o seu irmão, os melhores grãos. Eles separavam os melhores grãos. E o que eles faziam com esses grãos? Eles moíam ou socavam no pilão. E a Bíblia diz que quando eles faziam isso, eles tinham que fazer o quê? Ficava uma farinha cheia de farelo. E essa farinha, ela era passada várias vezes numa peneira fina. Fale para o seu irmão, era passada várias vezes numa peneira fina. E aquela farinha bem fininha que saía, era a flor da farinha. Essa era a flor da farinha que a Bíblia diz. Quer dizer, era o melhor que se podia extrair do trigo. Era a flor da farinha. E essa flor de farinha, ela era usada geralmente em ocasiões especiais. Os irmãos vão ver, depois os irmãos podem ler na Bíblia, que no livro de Gênesis capítulo 18, verso 6, quando os anjos aparecem a Abraão, né? Abraão e a Sara, Abraão está lá do lado de fora, os anjos aparecem a Abraão, e ele corre lá e fala para Sara, ó, vai lá, pega um punhado de flor de farinha, faça um bolo, 3 bolos, prepara lá para oferecer para os anjos. Então o que acontecia? Quando você tinha um convidado especial, que você ia oferecer alguma coisa, você tinha lá guardado sempre o quê? Uma farinha, né? A flor de farinha lá, a melhor farinha você tinha que oferecer para o convidado.
E foi isso que Abraão fez para os anjos. Depois os irmãos podem ver. Então, o primeiro ingrediente que nós vemos é o quê? A flor de farinha. O segundo ingrediente, irmãos, que nós vimos aqui, era o quê? Era o azeite. Ele pegava a farinha, misturava com o azeite, que era a base, ou é a base do pão asmos, né? Eles colocavam, faziam aquela mistura, só que tinha uma coisa, eles tinham que ter cheiro. Fala para o seu irmão, tinha que ter cheiro. Você já viu, quando você coloca fogo em um pedaço de madeira, ou mesmo quando você queima um bolo, o que acontece? Não fica um cheiro ruim? Não fica? Já queimou um bolo em casa, alguma coisa? Não fica aquele cheiro de queimado, aquele cheiro ruim? Queimou alguma comida, fica aquele cheiro ruim. Por isso que eles tinham que colocar na mistura de farinha e azeite, eles tinham que colocar o incenso. O que era o incenso? Incenso era o quê? Eram umas resinas, eram os óleos que eram extraídos de algumas plantas, de algumas árvores, e eles faziam uma mistura, uma goma, e misturavam essa goma junto à farinha e o azeite, e era queimado para poder dar cheiro, porque aquilo era queimado. Então, se queimava aquilo, se deixasse sem o incenso, o que ia acontecer? Ele não ia ter cheiro, ia ter cheiro de queimado, ia cheiro ruim. Mas quando colocava o incenso, o que acontecia? Aquele cheiro começava a subir como cheiro suave, cheiroso, como perfume. Fale para o seu irmão, como perfume. Né? Não é bom quando você chega perto de uma pessoa que a pessoa está perfumada? Não é? E é o que significa aqui. Era uma oferta de aroma suave ao Senhor. E o que significa isso? Talvez você pergunte para mim, pastor Guilherme, o que significa isso? Eu vou explicar para você. A flor de farinha, que nós falamos, tudo na Bíblia tem um simbolismo, tudo na Bíblia tem um significado, e para a nossa vida também, para a igreja também. A flor de farinha, ela significa eu e você, ou seja, as nossas provações. Fala para o seu irmão, as nossas provações, adversidades. Quando o irmão Marquinhos estava lendo aqui o texto, eu falei, Senhor, se for para mim pregar isso mesmo, eu gosto sempre de pedir para o Senhor testificar aquilo que a gente vai pregar, né? E ele falou isso, quando passares pelo fogo, estarei contigo, quando pelas águas elas não te submergirão. Não é assim? A gente não sabe o que vai passar, nós não sabemos o momento, o que está nos esperando. E como a flor de farinha, nós também passamos por um processo, não é assim? Às vezes como trigo, né? O Senhor nos seleciona como o melhor que Ele tem. Fale para o seu irmão como o melhor que Ele tem. Você para o Senhor é o melhor trigo. Fala para o seu irmão. Você para o Senhor, toca aí nele. Você para o Senhor é o melhor trigo. Só que como o melhor trigo, às vezes, o que acontece? O Senhor nos pega, né? E o que acontece com o trigo? Ele passa pela moinha. Primeiro ele é assado, né? Ele é torrado. Depois ele é moído, né? Ele é socado. E é assim às vezes que o Senhor nos faz. Ele passa a gente pela moinha, ele passa a gente pelo forno, ele passa a gente, né, pelo pilão lá, nós somos socados, nós somos apurados, né? Depois sobra só aquela farinha misturada com farelo, aí o Senhor joga a gente na peneira e começa a peneirar. E a gente não entende nada. Não é, irmã Liuba? Eu ainda estava falando com ela. A gente estava conversando sobre isso, que às vezes Deus faz algumas coisas com a gente que a gente não entende.
mas é o Senhor passando na peneira. Para tirar o quê? Para tirar a flor da farinha. Fala para o seu irmão. Para tirar a flor da farinha. Amém? Mas só que a flor da farinha sem nada, você consegue fazer alguma coisa só com o trigo? Já tentou fazer? Não dá. Se você, pelo menos, colocar uma água quente, né, lá no Rio a gente tem um bolinho que a gente fala bolinho escaldado, se faz com trigo, água quente e sal, né, que fica parecido muito próximo de um churros. Aí você se vira, se tiver uma água, se tiver um sal, mas se for só o trigo não dá para fazer. Mas aqui tinha que colocar o azeite. Azeite na Bíblia significa o quê? Unção. E qual o significado da unção na Bíblia, do azeite? O Espírito Santo. Então o quê? Ele vem e deita o quê? O Espírito Santo vem e deita sobre a farinha. Então a farinha tinha que ter o quê? Unção. Mas talvez só isso não adiantasse. Por quê? Porque nós somos limitados. Fala para o seu irmão, nós somos limitados. Né? Se o Espírito Santo só deitar na nossa vida, né, nos molhar lá, às vezes não resolve. Precisa ter algo mais. A gente precisa, né? Às vezes, fala para o seu irmão, nós precisamos. Qual foi o hino que cantou no começo, os irmãos se lembram? Que a irmã Liúba cantou aqui? Né? O segundo hino que a irmã Liúba cantou com a igreja? Não, eu digo o hino do grupo de louvor, né? Que as irmãs até cantam o hino aí. Deus não rejeita o quê? A oração é o quê? Deus não rejeita. Oração é o quê? Fale para o seu irmão, Deus não rejeita oração. Oração é o quê? Alimento. E o que é incenso? Oração. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse. Vamos lá. Capítulo 5, verso 8. Apocalipse 5, verso 8. O que diz aí? 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incensos, que são as orações dos santos. Que são o quê? As orações dos santos. Né? Tomaram salvas de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações de quem? A oração minha e sua. Fala, a minha oração está diante do trono do Senhor. Irmãos, a nossa oração, ela não sai vagueando por aí. Quando você ora, você acha que você ora, sua oração fica ali passeando, talvez nos ares, ou fica esquecida. Não, ela tem direção certa. Fala para o seu irmão, a sua oração tem direção certa. Ela tem um lugar no trono do Senhor. A Bíblia diz que as orações nossas estão embaixo do trono do Senhor. Quando você ora, as orações são como incenso. Ela fica lá diante da presença do Senhor, para que o que? Suba como cheiro suave. Se a Bíblia diz que as nossas orações é incenso, né? Se nós somos a flor de farinha, se o Espírito Santo é o azeite, e se as nossas orações é o incenso, está pronto para oferecer ao Senhor, não está? Não está?
Mas aqui diz que faltava uma coisa, né? Verso 11, vamos lá. Vamos lá. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque nenhum fermento, nem mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Verso 12, delas oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda, verso 13, preste atenção, e toda oferta dos teus manjares, fala comigo, e toda a oferta dos teus manjares, salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Irmãos, não podia faltar o sal. Por quê? Porque o sal significava o quê? Concerto com o Senhor. Aqui diz que, o texto nos diz assim, o sal do concerto do Senhor. Quando nós pregamos sobre Elias, profeta Elias, ele está lá diante dos profetas de Baal, de Acera, e o que a Bíblia diz? Né? A primeira coisa que ele faz, né? Ele deixa lá eles gritando, lá eles estão lá fazendo a adoração deles, eles estão pedindo, não é? Eles estão lá gritando, eles mandam ele gritar mais, mas quando chega a vez dele, o que ele manda fazer? Vamos fazer o quê? Com um concerto com o Senhor. Vamos reparar o quê? O altar. Irmão, sem concerto, não dá, não vai. Se não tiver um concerto, e a Bíblia diz aqui que o sal é o concerto do Senhor. Então se pegava o quê? Se pegava a flor de farinha, se pegava o azeite, se pegava o incenso e se colocava sal, que era o concerto do Senhor. Aí levava para o sacerdote queimava e chegava à presença do Senhor como cheiro suave, para que pudesse ser o quê? O ano abençoado, para que pudesse o quê? Ter uma colheita abençoada, para que pudesse o quê? Ter dias melhores à frente. Isso era o significado da oferta de manjares. Só que a Bíblia diz que 2 tipos de ingredientes não podia colocar. Era proibido colocar. O primeiro era o fermento, porque nós já falamos. O que acontece com o fermento? Fermento, ele aparenta uma coisa que não é, né? Ele leveda a massa incha, né? E nem sempre crescimento, né? Por isso que a gente fala, é qualidade, que às vezes incha, mas não cresce, não tem qualidade, só incha, né? Tem uma aparência, mas não, é algo que não é real. Então era esse sentido. E Jesus, igual eu falei para vocês lá no livro de Lucas, em Mateus, ele vai falar dos saduceus e fariseus que apresentavam uma coisa que não era, né? Os irmãos conhecem bem a passagem, né, do publicano e do fariseu, que ele batia, né? O fariseu batia no seu peito e falava para as pessoas ver a adoração que ele estava fazendo ao Senhor, enquanto o outro estava lá pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus, vendo, ele fala, falando para os discípulos, ele fala: quem alcançou a misericórdia? Por quê? Porque os fariseus, irmãos, eles queriam apresentar uma coisa que não era, uma santidade falsa ao Senhor, algo que não era, uma hipocrisia. Por isso que o fermento ele era considerado aqui impróprio, porque era uma coisa que apresentava o Senhor que não é. Deus, ele não está interessado se você é pequeno, se você é grande, se você é falho,
se você é imperfeito. Ele quer que você se mostre a Ele como você é. Fale para o seu irmão, se mostre a Deus como você é. É assim que nós recebemos a bênção do Senhor, irmãos. É mostrando a Deus como nós somos. E a outra coisa que não podia faltar, irmãos, que não podia ter, era o mel. Por que não podia ter o mel? Vamos ver aqui, o texto que fala sobre isso diz assim, ó. Nenhuma oferta, verso 11, nenhuma oferta de manjares que ofereceis ao Senhor se fará com fermento, porque nenhum fermento, nem de mel algum, ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. De mel nenhum, por quê? Porque, os irmãos sabem por que a Bíblia fala de mel nenhum? Porque tinha mais de um mel. Né? Às vezes nós temos noção só de um tipo de mel, não é assim? Mas lá em Israel não, lá tinha alguns tipos de mel diferentes. E alguns melos que a Bíblia trata, irmãos, a Bíblia fala do mel tirado da rocha, que nós já lemos lá em Salmos, né? Que é, te alimentarei com a pura farinha e mel tirado da rocha ou do rochedo, que era o mel de abelha que ele dava no meio da rocha. Então a abelha ia lá, tinha um tipo de abelha, aonde tinha um certo espaço lá de terreno, onde tinha alguma vegetação e aonde tinha um rochedo. E ali a abelha fazia o quê? Ela fazia o seu lugar aonde ela produzia o mel. E era um mel de rochedo, mas nem sempre se achava esse mel. Tinha o mel, que a Bíblia vai falar também, nós vamos ver lá no caso de Davi, e nós vamos ver no caso do filho de Saul, que vai dizer lá, quando ele está lá no bosque, que ele acha o mel silvestre, que é no meio do bosque, e era um mel silvestre. Mas alguns melos que falam na Bíblia, e é muito comum lá em Israel, é o mel de tâmara. Eles usam a tâmara para fazer mel. Então, se os irmãos não conhecem tâmara, a tâmara ela é uma fruta que dá lá em Israel, né? Eu provei uma alguns meses atrás, um amigo meu me deu para mim provar, e de tão doce ela chega a ser enjoativa, ela é meia que seca, uma fruta seca, mas ela é um tamanho mais ou menos relativamente desse tamanho mais ou menos, uns 4 centímetros, e ela é muito doce, irmã, muito doce, e se extrai o mel, é comum em Israel até hoje se fazer o mel da tâmara. Então, alguns textos que a Bíblia diz, a Bíblia se refere ao mel de tâmara e não ao mel de abelha. E alguns escritores, eles colocam até, né, quando o Senhor fala para o povo de Israel, te mandarei para uma terra que mana leite e mel. Ali o Senhor estava se referindo ao quê? Vou te mandar para uma terra que você vai poder o quê? Você vai poder criar gado, mas também você vai poder plantar. Quer dizer, plantar tâmaras para fazer o mel. E é comum até hoje se usar o mel de tâmara lá. Então a Bíblia fala aqui que não podia usar nenhum tipo de mel na massa para oferecer para o Senhor. Por quê? Porque o mel, ele fermenta. E quando o mel fermenta, se você misturar ele numa massa e a massa demorar um pouquinho, o que ela acontece? Ela apodrece. Então, você vai ver alguns textos na Bíblia que não podia oferecer ao Senhor coisa imunda, coisa podre, coisa estragada. E o mel fazia o quê? A massa estragar. Então não podia ter nem fermento, nem
mel. Por quê? Porque para oferecer ao Senhor não pode ter nada estragado. Fala para o seu irmão, para oferecer ao Senhor não pode ter nada estragado. Você está entendendo a palavra do Senhor nessa noite? E o que você trouxe para você oferecer ao Senhor nessa noite? Fique de pé, fique de pé nessa noite. Vamos recapitular um pouquinho nessa noite. O que você trouxe? O que você está esperando para esse ano diante da presença do Senhor? Nós ainda estamos no começo do ano, nós estamos vendo tantas coisas acontecerem, irmãos, tantas adversidades. Os irmãos sabem o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Hoje à noite foi contabilizado mais ou menos 105 mortos, e ainda tem muitas pessoas ainda soterradas, e só o Senhor para nos guardar daquilo que há de vir, nós não sabemos. Como o irmão Marquinhos falou hoje, nós não sabemos o que nos espera no meio do ano, o que nos espera no final do ano. Mas nós estamos aqui o quê? Intercedendo e pedindo ao Senhor o quê? Um ano de bênção. Fale para o seu irmão, estamos pedindo um ano de bênção. E se você veio pedir um ano de bênção, você tem que oferecer alguma coisa. E o que você oferece para o Senhor? Você oferece o quê? Aquilo que você tem. O que você tem? As suas mazelas. O que você tem? Os seus problemas. O que você tem? As suas adversidades. Não é assim? A gente vem num culto desse para apresentar ao Senhor as nossas necessidades. Fale para o seu irmão, apresentar as nossas necessidades. Quantos de nós temos uma necessidade para apresentar nessa noite diante do Senhor? Mas nós podemos fazer uma coisa pela fé, irmãos. Nós podemos profetizar na vida do nosso irmão. Fala assim, nós podemos profetizar na vida do nosso irmão. Junta de 2 em 2 aí, irmãos. Duas pessoas aí, vamos juntar aí. Eu quero que você profetize na vida de alguém nessa noite. Quem está perto aí, ó, irmão Manuel, vem aqui perto do pastor Elon. Vai profetizar, nós vamos orar daqui. E você vai profetizar agora, né, pela fé. Irmãos, no sobrenatural de Deus, fala, no sobrenatural de Deus, as coisas acontecem pela fé. E a fé é isso, irmão, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Você vai profetizar. Você vai profetizar no ano de junho, você vai profetizar, né? Você pode profetizar março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vai profetizar um ano de bênção sobre a vida do teu irmão nessa noite. Você vai profetizar nessa hora, você vai falar, você vai pegar as suas necessidades, as suas diversidades, você vai pegar, né, como nós falamos, o azeite que é o Espírito Santo que está aqui nesta noite, ele está no seu coração, está sobre a igreja aí, você vai fazer, vai colocar ele diante, né, dos seus problemas, das suas adversidades, você vai falar, Espírito Santo, entra aqui na minha vida, entra nos meus problemas, entra na minha situação, você vai deixar o Espírito Santo molhar a sua vida nessa noite, e você vai o quê? Através disso você vai pegar o quê? As suas orações, as suas intercessões, os seus gemidos, e vai colocar junto e vai levar diante do Senhor, e vai profetizar diante do Senhor, pedindo para que essa oração, essa oferta, esse sacrifício chegue diante da presença do Senhor como cheiro suave, para que Deus possa olhar para você e te abençoar nesse ano de 2022. Feche seus olhos nessa hora, eu vou profetizar na sua vida nessa noite, para que Deus possa te dar um ano de vitória, para que Deus possa te dar um ano de bênção, para que Deus possa fazer milagres na tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer milagres. Irmãos, eu não estou aqui de brincadeira, eu estou aqui porque
Deus me deu autoridade para vir aqui nessa noite, e eu quero te dizer nessa noite, que no mês de junho, guarde essa palavra, no mês de junho, se você crê, isso é pela fé, no mês de junho, fale aí, no mês de junho, eu vou viver um milagre da parte do Senhor. Quantos creem que vai viver um milagre da parte do Senhor no mês de junho? Nós vamos orar para que sua oferta suba agora como cheiro suave na presença do Senhor. Soberano eterno Deus, na tua presença nós estamos, Pai. E a tua palavra nos diz, se nós chegarmos à tua presença te pedindo algo, em o nome de Jesus, crendo aquilo que viemos buscar, nós recebemos. Pai, é na autoridade do teu nome que eu quero ministrar sobre a vida dos teus filhos agora, Pai. Pai, a cada filho teu que está com um irmão agora abraçado, ministrando sobre a vida dele, profetizando sobre a vida dele. Pai, eu quero ministrar também juntamente com ele, pois a tua palavra nos diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente. Eu quero ministrar na vida dos teus filhos nesta noite, uma unção de vitória, uma unção de bênção, uma unção, Pai, de estratégia da parte do Senhor, que as bênçãos do Senhor, que os milagres do Senhor caiam sobre essas vidas nesta noite, que vidas possam ser impactadas pelo Senhor, que vidas possam ser transformadas pelo Senhor, que milagres venham ser vindo a existências, que curam possam ser, Pai, conferidas pela mão do Senhor neste lugar, que o Senhor faça a diferença na vida dos teus filhos, Pai. Nós abençoamos os teus filhos nesta noite, apresentamos, Pai, o mês de junho, apresentamos, Pai, este ano, que haja diferença na vida de cada um dos teus filhos, que haja milagre, que haja vitórias, que haja bênçãos, que haja curas, que haja transformações, que promessas possam ser cumpridas, que promessas possam ser estabelecidas, que o Senhor possa fazer milagres, que o Senhor traga à existência o melhor da terra, que o Senhor traga na vida dos teus filhos portas abertas, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer ofertas de cheiros suaves à tua presença, e resposta da tua parte é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, e que Deus fale melhor o teu coração nessa noite, amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, que Deus te abençoe nessa noite, que você guarde essa palavra, que o mês de junho vai ser um referencial do Senhor na tua vida, amém? Às vezes a gente chega na igreja e a gente pensa numa palavra diferente, né? E Deus vai tratando através da sua palavra, e a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ela que serve de alimento para a nossa alma, né? Para alimentar nossa fé. Então eu tenho certeza que você está saindo daqui com a bênção do Senhor, né? Guarde essa palavra. Quando você estiver na sua casa, lembra que você é a fina flor da farinha, né? E aí não pode esquecer do Espírito Santo sobre a tua vida. E às vezes nós temos que oferecer a nossa vida, irmãos, como sacrifício ao Senhor. E o sacrifício é isso, né? Às vezes você está cansado, né? Vem para a casa do Senhor cansado mesmo, porque quando o apóstolo Paulo ele diz: rogo pela compaixão de Deus, né, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muita gente acha que ficar em casa é bom, tranquilo, né? É a praticidade da tecnologia, mas o culto racional é isso, né? Sai do trabalho cansado, vem e louva ao Senhor. E tudo que você faz no reino de Deus, mesmo que você não queira, mesmo que você faça com amor, Deus vai te abençoar, porque Ele é fiel e justo para nos abençoar, né? Amém? Que Deus abençoe.
Amanhã, irmão, nós voltamos às nossas atividades da oração, né? Nós paramos porque nós mudamos e aí ele estava acertando a internet, e a internet de celular cai muito, né? E fica ruim. Então amanhã nós voltamos à oração à meia-noite. E domingo, às 18 horas, nós teremos culto de celebração com a família e Santa Ceia do Senhor, né? Se prepare, consagre, né, ao Senhor. Santa Ceia é sempre uma festa, né? É o culto mais lindo que a igreja tem. Então, não marque nada, venha, prepare seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Agradecer ao pastor Guilherme, né, que Deus abençoe, uma palavra abençoada, muito pertinente àquilo que nós estamos fazendo. E não esqueça, né? Divulgue também os nossos cultos, irmãos, né? Divulguem os nossos cultos pelo YouTube, pelo Instagram. Isso ajuda muito a você evangelizar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, porque nessa noite nós sentimos a Tua presença nesse lugar. Senhor, e o nosso culto de adoração, Senhor, na verdade começa nos nossos lares. Na verdade, Senhor, nosso culto de adoração se prolonga, Senhor, nas atividades diárias. Na verdade, o nosso culto de adoração, Senhor, ele também propaga no nosso dia a dia, no nosso caminhar, e que nós possamos ser ferramentas de utilidade no Teu reino. Eu quero pedir a Tua bênção sobre todas as famílias aqui representadas, que a graça do Senhor possa estar sobre cada pessoa, que a Tua unção possa ser derramada sobre cada irmão, cada irmã, que eles possam sentir o toque do Espírito Santo. Mais uma vez nós intercedemos, Senhor, em favor dos nossos irmãos que estão ali em Petrópolis, Senhor, que estão passando por momentos de dificuldade. Senhor, consola, Senhor, as famílias enlutadas, aqueles que estão hospitalizados. Jesus, tenha misericórdia, manda suprimento, Senhor, mobiliza, Senhor, a nação brasileira para ajudar, Senhor, aquele estado num momento tão difícil. Eu quero pedir a Tua bênção, a Tua graça, leva Teus filhos guardados para o Seu lar, e que amanhã possamos ter um dia abençoado, onde Teu nome será glorificado. É o que eu te peço, suplico, agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Levante sua mão, querido irmão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo de Deus que aguarda a sua vinda, não só hoje, mas para todo sempre, todos confirmem. Amém. Está terminado, em nome de Jesus.